dessa análise da Débora, enfim, ali do mercado. Queria entender um pouquinho da sua visão, porque o quanto essa perspectiva de subida de juros ainda pelo Federal Reserve lá fora pode impactar o fluxo, né, de trazer dos investidores estrangeiros aqui para o Brasil. A gente está vendo o dólar subindo bastante, inclusive desde, né, de ontem, um pouquinho ali na hora que já foi anunciada a questão do Federal Reserve, sinalizando exatamente na ata mais subida de juros, a gente já viu essa movimentação. Mas eu queria entender, na sua visão, como que você acha que isso pode acabar atrapalhando até esse desempenho do Ibovespa aqui? Paula, obviamente, quando um país como os Estados Unidos, que detém, né, tem o monopólio da produção e emissão de dólar, moeda corrente mais importante do mundo, ele começa a elevar a taxa de juros, isso traz mais atenção de investidores no famoso flight to safety. Se eu tenho marginalmente mais ganhos em dólar do que em real e numa moeda que ela é mais forte, uma moeda num país mais estável que o Brasil, eu corro para essa segurança, abro mão de ganhar mais, porque essa alquimia entre lucro, né, e entre retorno e risco ficou mais interessante nos Estados Unidos. Então isso impacta o fluxo de capital para o Brasil. Aí tem um ponto e vírgula. Aí tem o que significa aquela questão de os ativos brasileiros estão depreciados em dólar há bastante tempo. Então existe muita coisa aqui no Brasil que pode acontecer que tem muito a ver com a própria dinâmica interna da economia brasileira, com esse vislumbrar de uma queda de juro a partir de agosto ou setembro. Eu não tenho certeza que será em agosto. Eu sou contrário a essa visão de que tem que ser agosto. Existem razões para não fazer até setembro, outubro, tá certo? No entanto, em vislumbrar uma oportunidade de queda de juros no Brasil, uma economia que foi represada, está sendo represada por taxa de juros muito elevado, juro real ainda muito grande, eu vejo grande chance da Bolsa bombar até o final do ano, sim. Maravilha. Vandir, que você só falou em relação à reserva cambial ali no dólar, me lembrou de uma outra questão para a gente conversar aqui. Não sei se o Felipe depois quiser continuar aqui um pouco mais no mercado, mas só para trazer este outro ponto. Essa semana a gente falou aqui no começo da semana, especificamente, sobre aquela reunião com o Mercosul que aconteceu e mais uma vez foi levantada a possibilidade de se criar uma moeda para fazer os negócios, né, acordos comerciais entre esses países. Como você falou dessa reserva em relação a dólar, eu queria entender como que você avalia, né, exatamente se tratar de uma nova moeda. A gente não fala isso agora, já aconteceu em outros momentos também, mas parece que agora tem ganhado um pouco mais de força esse movimento, pelo menos o próprio presidente Lula, que assume a presidência rotativa do Mercosul, sinaliza que vai ser um ponto aí a ser trabalhado, que é uma campanha dele nesse momento, durante esses 3 meses que ele está rotativamente como presidente do Mercosul. Como que você avalia essa questão? Mais um devaneio, essa insistência mostra a falta de conhecimento econômico por parte do presidente da República. Não tem nenhum sentido uma moeda comum entre membros do Mercosul. Imaginem vocês, se a gente tivesse que ter reservas para fazer trocas com a Argentina em peso, como a gente pode esperar que uma moeda totalmente maluca, que parte de manias políticas da Argentina, que não representa uma maneira de você guardar valor, você vai ter que ter essa moeda que é altamente volátil e se deprecia ao longo do dia, não é ao longo do mês nem do ano, é ao longo do dia, a gente teria que ter reservas nessa moeda para trocar com a Argentina. Obviamente que é muito mais sentido ter, inclusive, se precisa de uma moeda comum, é o real. O real é a moeda comum no Mercosul, porque é a moeda mais forte. Agora, mais importante ainda do que o real, que sofreu uma depreciação durante a pandemia de quase 25%, isso teria impactado os fluxos entre os países. Muito mais sério, muito mais previsível é manter as reservas e as trocas em uma moeda forte, principalmente como o dólar, que isso faz mais sentido do ponto de vista de você poder fazer planejamento de longo prazo. Porque com moedas como o peso ou o guarani, ou seja lá qual for a moeda dos membros do Mercosul, né, seria uma maluquice do ponto de vista de ter que ter mesas de operação comprando e vendendo essas moedas para poder fazer troca em moedas locais. A gente cresceria demasiadamente o tamanho do Tesouro Nacional e do Banco Central. Não faz sentido. Nós temos uma moeda, a moeda é o real, se quiser trocar em uma moeda local, se quiser fazer o que é certo, previsível,
fazemos em dólar, como é feito no mundo inteiro. Van Dijk, falando em dólar, agora puxando um pouquinho mais para o mercado, eu estava vendo aqui toda essa movimentação. A Débora muito bem trouxe aqui a bolsa caindo, o dólar subindo, curva de juros subindo também. Claro que a gente já esperava, pelo menos por conta de todo o rally que a gente viu nos últimos tempos, que pudesse haver uma correção. Queima de prêmio foi muito forte na curva de juros recentemente, e agora tendo um fôlego, dólar, a mesma coisa, o Ibovespa, a mesma coisa, só que para o outro lado, né? A pernada para cima e agora dando uma respirada. Isso pode ou é reflexo do que talvez exatamente, né? É o cenário externo, é também Brasília movimentando um pouco as expectativas aqui dentro, já andou demais, vamos dar uma segurada. Como que você está vendo todo esse cenário e alguns dos motivos que sustentam essa movimentação na curva de juros, dólar e bolsa? Hoje, inclusive, né, desculpa, Van Dijk, mas é o manual, né? Bolsa cai, dólar sobe, juros sobe, enfim. O manualzinho está sendo levado à risca, desculpa. É aquela questão do coquetel, né? A gente misturou cenário interno, movimentação em Brasília, cenário externo, direcionamento do Fed de aumento de taxa de juro. Obviamente, tudo isso entra no coquetel para fazer um martini que pode ser seco ou pode ser doce no final do dia. Essa que é a maneira de olhar esse negócio. O que eu vejo? Como eu falei para a Paula, na incerteza, e o Brasil é um país altamente incerto,